Amados, então como nós estamos começando esse tempo de colheita, essa estação colheita, nada mais correto que nós ministrarmos nesse sentido, né? Quando a gente trabalha estações, o que a gente faz? Acho que já perceberam, né? Eu gosto de pregar em série, em conjunto de mensagens. Deus nos dá uma direção, né? Então a direção que Deus está nos falando como igreja esse tempo é tempo de orar, é tempo de adorar e é tempo de colher. Eu quero compartilhar um texto que eu acho um dos livros mais lindos da Bíblia. A gente já falou algumas vezes aqui na igreja, recentemente mesmo, mas eu quero compartilhar com você o livro de Ruth. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Eu vou ler alguns versículos, a ideia é falar do livro quase que todo. Mas nós temos aqui um grande exemplo de colheita na vida de Ruth. Se eu fosse dar um título, talvez diria isso: tempo de colheita, ou a colheita na vida de Ruth. A colheita de Ruth, né? E Ruth capítulo 1, versículo 22. 1:22. Diz assim: Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Amém. Eu vou te situar aonde nós estamos nesse texto. Você conhece a história, a Bíblia começa no Gênesis, tem a criação do mundo. Eu quero falar no Gênesis. E aí tem a história do Êxodo. Moisés liberta o povo de Israel do Egito, vai para a terra prometida. Moisés morre, Deus levanta Josué. Josué conduz o povo a conquistar a terra. Quando Josué morre, ele não deixou uma liderança que assumisse no seu lugar. E aí Israel passa a ser liderada por o que nós chamamos o período dos juízes. Juízes eram libertadores. Tem um livro de juízes na Bíblia, né? Esses juízes eram libertadores. Israel acontecia o quê? Vê se não é parecido com as pessoas de hoje. Não aqui no Brasil, mas lá na China, talvez. Quando o povo começava a prosperar, ser próspero como família, como financeiro, tudo isso, eles esqueciam Deus. E aí abandonavam os caminhos do Senhor. Abandonavam a Deus. Aí para eles voltarem, Deus permitia que um exército inimigo, uma nação inimiga viesse e invadisse o território de Israel. E aí eles caíam em opressão, em escravidão, em opressão. E aí quando eles estavam lá embaixo, Deus começavam a clamar, né? Quando você está lá embaixo, você começa a clamar, natural do ser humano. Começava a clamar e Deus levantava um libertador. E aí o povo voltava a buscar a Deus, Deus trazia, levantava esse libertador, esse homem liderava o povo, libertava o povo. E aí o povo, oh glória a Deus, Deus esteve conosco, passa um tempo, estão lá em cima na prosperidade e daqui a pouco cai lá embaixo de volta. E aí o que acontecia? Vinha um outro povo, e aí eles eram oprimidos, aí Deus levantava um outro libertador, eles voltavam para Deus, voltavam bem, contavam bem, esqueciam de Deus, vinha um outro exército. E aí são 14 ciclos, assim, todo o livro de Juízes. Quando estão bem, esquece Deus, quando está mal, no aperto, busca Deus. É natural do ser humano, eu acho isso. Mas Deus estava dando uma lição. Deixa eu falar algo para você. O grande desafio não é nós sermos fiéis na escassez, na pobreza, nas dificuldades. Aí todo mundo corre para Deus. É na prosperidade, quando tudo está bem. Não só a prosperidade financeira, em tudo. Você continuar fiel. Você olha o Velho Testamento, o grande desafio de Israel foi ser fiel na prosperidade, na abundância. E esse é o nosso desafio. Pastor, por que você está falando isso? Porque essa história de Ruth acontece no meio do período dos juízes. No meio daquele período de governo desses homens, nesses altos e baixos, vem a história de Ruth. Capítulo 1, no versículo 1, Karina vai jogando às vezes lá, você pode anotar, quem quiser, mas você vai acompanhando. Conta a história ali que nos dias, versículo 1, nos dias em que julgavam os juízes, viu, é o tempo dos juízes, houve fome na terra. Veio um período de fome, de escassez, de pão, de comida. E um homem de Belém de Judá, Belém significa casa do pão. Um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, versículo 2. E a sua mulher Noemi, os seus filhos se chamavam Malom e Quilom.
efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, versículo 3, marido de Noemi, e ficou com ela seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome de outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, os filhos dessa mulher, Malom e Quilion, e ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Olha a história dessa mulher. Eles moravam na terra do pão e houve fome na terra do pão, não tinha alimento. Aquele homem Elimeleque então decide sair de Israel, sair de Belém de Judá e ir para uma terra onde provavelmente teria mais oportunidades, teria pão, teria oportunidade de trabalho. Acontece isso com muitos imigrantes, pessoas que mudam de cidades, de lugares, de países. E eles mudaram. Elimeleque foi com a sua família num objetivo de, vou mudar de vida, agora vai ser um novo ano, agora vai mudar. E não... Se eu olho para cá, vejo muita semelhança. Talvez houve uma grande pandemia na terra, alguma coisa. Não é o caso, ele era fome, a escassez, adversidades. E eles mudam. Ele, Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos. Quando eles vão para lá, passa talvez um tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, Elimeleque morre. E aquela mulher fica, ela, sustentando talvez com seus 2 filhos, e passa 10 anos ali ainda. E aí, os 2 filhos casam-se com mulheres moabitas da terra, lá onde eles estavam habitando. Uma chamava-se Orfa, a outra Rute. Só que os 2 morrem também. Imagina aquela mulher, perdeu seu marido, seus filhos, agora estão numa terra estrangeira, um outro povo, outra língua. Só quem morou fora, que nem o Eduardo sabe o que é isso, né? Você tem oportunidades, mas você está em outra terra, é outra língua, é outro povo, não é teu povo, sua família está longe. Tudo isso essa mulher passou. E aí a gente encontra esse tempo de angústia, esse tempo de perdas, esse tempo de lágrimas que essa mulher passa. E aí no versículo 21, se você virar a sua página aí, diz que ditosa eu parti, Noemi falando, ditosa de Belém, mas agora voltava abatida, marcada pela dor, afligida pelo Todo-Poderoso. Eu saí alegre, eu saí cheio de expectativa de uma nova oportunidade na minha vida, só que agora eu estou voltando, 10 anos depois, voltando para a minha terra, abatida, afligida, cheia de dor. Perdeu os bens, perdeu o esposo, perdeu os filhos, perdeu tudo. E ela chega a dizer no versículo 20 do capítulo 1, não me chame Noemi, Noemi quer dizer agradável, o significado do nome é agradável, mas me chamem de Mara, que significa amargura. Não me digam que eu sou agradável, eu estou amarga, eu estou triste, eu estou abatida. Mas o texto que a gente leu no versículo 22 diz que quando ela volta, nesse momento de voltar, ela decide, eu vou voltar para a minha terra, vou voltar para a minha família, para meus familiares, porque eu não tenho os parentes lá, tenho a minha língua, meu povo. Ela tinha 2 noras que estavam com ela, as noras começam a voltar e ela fala para elas, não, fiquem aqui, vocês são daqui, voltem para casa dos seus pais, nada mais justo, né? Volte, recomeçar a vida de vocês. As 2 querem ir, Orfa insiste a ficar, e ela fala, não, vão, até que Orfa diz, tá bom, eu vou voltar, se despede dela e volta, fica lá na sua terra, não volta na verdade, fica na sua terra. Agora a Rute, que é que nós iremos meditar aqui, Rute decide ficar com Noemi. Ela decide, no capítulo 1 ainda, no versículo 15, vamos acompanhar só para você entender a história. Disse Noemi, órfã já tinha ficado em Moabe. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta a tua cunhada. Disse, porém, Rute. Eu acho esse texto um dos textos mais lindos da Bíblia, particularmente, quando você começa a conhecer a história, né? Não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti.
Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Que coisa linda a fidelidade dessa mulher. Ela entendeu que ela tinha uma aliança com aquela família, com aquela mulher, com aquele povo. E elas então voltam. E o versículo 22 que a gente leu diz: assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém. Quando que elas chegam em Belém? No início do período da colheita, no caso da cevada. Mas a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, você olha, talvez a gente consegue, eu pelo menos consigo me identificar muito nesse texto, porque esse foi um ano difícil, né? Teve bênçãos, teve vitórias, mas foi um ano difícil para toda a humanidade. Qualquer pessoas que a gente conversar aqui, a gente vai dizer que existem momentos difíceis, tiveram momentos difíceis. Mas sabe de uma coisa? O tempo da colheita virá. Primeiro ponto dessa mensagem é isso. O tempo da colheita, diga assim, o tempo da colheita virá. Mas depois da nossa luta, depois de toda essa luta, esse último versículo aqui está falando que Noemi e Rute chegaram em Belém, na época, na estação muito especial, um tempo de colheita. E a Bíblia não muda, a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Ela não muda. A Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, porque a sua ira, a ira de Deus, dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas tem momentos de luta, tem momentos de deslize, tem momentos de adversidade. O choro vem. Talvez você estava vivendo o período da sua vida do choro, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria da colheita vem pela manhã. A Bíblia também fala no Salmo 126, versículo 6, aquele que leva a preciosa semente, Salmo 126, 6, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, talvez à noite de choro, ele voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus feixes, o seu molho. Talvez você tenha semeado com lágrimas, tenha sido um tempo difícil, de choro, de lamento, mas saiba, você está semeando, quando você colher, quando vir o tempo da colheita, você vai trazer a alegria, você vai ter a alegria dessa grande colheita. O tempo de semear passa, o tempo das lágrimas não são para sempre, porque a colheita chegou. Eu creio, amados, que Deus está trazendo uma grande colheita. Nós viveremos tempos de colheita. E quem me conhece sabe que eu não sou pregador de prosperidade, não. Eu não estou falando disso, de simplesmente benefícios financeiros. Colheita que você precisa para a sua vida. Qual que é a colheita? Talvez é a paz, é a segurança, é a família, é a libertação. É o crescimento financeiro, profissional, familiar. E o tempo da colheita virá. Agora, uma coisa que é interessante, o segundo ponto diz que o Senhor, diga assim, o Senhor marca as estações. A viagem para Belém, aqui de Ruth, de Noemi, ela marca um novo tempo na vida delas. Deus trabalha por ciclos. Eu vejo constantemente isso na Bíblia. Tem ciclos de 7 anos, tem ciclos de 8 anos, tem ciclos de 3 anos. Paulo estabelecia uma igreja, geralmente os ciclos eram de 3 anos. Para uma igreja começar a rodar. Paulo, né? Imagine nós. Deus trabalha com ciclos, com estações. Deus criou verão, outono, primavera, inverno, porque Deus trabalha com ciclos. A nossa vida, Deus trabalha por estações. Qual estação, qual o tempo da sua vida que você está vivendo, meu irmão? Elas chegavam, ainda elas estavam com dores, a dor da perda. Imagina, perder o marido, perder os filhos. Ruth também, viúva. Mas o Senhor tinha determinado um novo tempo, porque elas chegam no tempo da colheita. Daniel, no capítulo 2, no versículo 21, ele faz uma declaração que é preciosa, e eu e você temos que entender isso. Ele diz assim, ó, e ele quem? Está falando de Deus. E ele muda os tempos e as estações.
Ele remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele muda os tempos e as estações. Está na mão dele. Isso aqui tem a ver também com o que nós vamos viver, né? Daqui a uma semana vamos estar votando. Deus que estabelece rei e tira rei. Deus que estabelece prefeito, tira prefeito. Estabelece vereador, tira vereador, presidente. A gente está vendo isso no mundo, né? Com a América lá, com a mudança. E aí eu abro um parênteses aqui. Meu irmão, tira essa semana, quando você estiver orando também, para orar pelas eleições do nosso país, eleições da nossa cidade. Peça para Deus, Deus me mostre em quem eu vou votar. Amados, busque sabedoria. Nós já falamos aqui, nós não apresentamos nenhum candidato, não indicamos ninguém, mas nós orientamos a você. Busque pessoas que são tementes a Deus, que andem de acordo com princípios de Deus, que defendem causas. Por mais que às vezes tem causas que não é no município que muda, mas que são a nível nacional, mas partidos que defendem a família, a moral, os costumes, nós cremos assim. Então busque em Deus, em quem você vai votar, Deus, quem o Senhor quer que eu vote, que seja alguém temente a Deus, tanto para vereador, prefeito, né? E ore pela cidade. Talvez, mas o meu candidato não vai ganhar, não adianta nada. Deus colocou no teu coração, vai lá e vote. E vamos orar para que Deus coloque homens e mulheres tementes a Ele à frente de nossas cidades, né? Porque aqui tem pessoas de outra cidade, você na sua cidade também. Mas é Deus que estabelece reis e põe reis e tira reis. E aí, amados, pensa o seguinte: quando Deus determina uma nova estação na sua vida, Ele marca essas estações, esses eventos, essas mudanças com eventos. Era um novo tempo na vida de Noemi e de Ruth. Chegaram bem no tempo da colheita, tinha um evento, a colheita. Olhe para a sua vida, alguns marcos, alguns altares. Abraão fazia isso, né? Cada lugar, cada momento da sua vida que ele passava, ele edificava um altar. Deus, Ele trabalha essas estações, essas transições de tempo na nossa vida com alguns eventos. Eventos que muitas vezes nós não entendemos. Eventos que às vezes são dolorosos. Momentos da nossa vida que são dolorosos, difíceis. Mas perceba, esteja atento os seus ouvidos, os seus olhos para entender que de repente Deus está dizendo assim, está virando uma página da sua vida. Está virando um novo momento da sua vida. O Senhor está encerrando um novo ciclo. Deus está iniciando um outro momento. Essa viagem de retorno para Belém, para Ruth, para Noemi, com certeza, principalmente para Noemi, foi um dos momentos mais difíceis da vida dela. Não só pela distância, que não era pouca, era uma longa viagem, mas ela ia ter que enfrentar a realidade, encontrar o passado dela. Talvez quando eles saíram, né, junto com o marido, ela saiu lá de Belém, todo mundo falou, não saia, não veja bem, não vai embora. E aí ela pensa, não, agora eu vou ter que enfrentar aquela cunhada, aquela mulher, a sogra talvez, né? Você colocou isso na cabeça do meu marido, foi com ele. A mãe, os pais, você foi louco, onde é que vocês viu? Perdeu tudo. Já não tinha nada, né? Jogarem na cara aquilo, com certeza, mais do que a viagem, era um momento difícil para ela. Só que quando Noemi decide voltar, ela perde mais uma coisa, mais uma nora, órfã, né, que a gente já viu que deixou ela. Mas nessa decisão, ela tem Ruth ali na história, a outra nora, que decide voltar com ela, toma essa decisão de estar ao seu lado, e essa começa agora uma nova etapa. Meu irmão, existe momentos na nossa vida, guarde isso, que nós temos que perder para ganhar. Noemi teve que perder para ganhar. Existem momentos que nós precisamos perder, o plano de Deus iria se cumprir na vida de Ruth, não era na vida de órfã, ela tinha que perder. Por isso que a gente precisa entender que Deus estabelece épocas na nossa vida. Lembra dos filhos de Issacar? Falamos esses dias na Bíblia, o pessoal que tinha loja de carro lá no tempo da Bíblia, Issacar, não é isso, né? Era uma das tribos de Judá, o nome deles era Issacar. Os filhos de Issacar, dessa tribo, conhecedores da época, 1 Crônicas 12:32, conhecedores da época para saber o que Israel deveria fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sobre as suas ordens. Era um povo, era uma tribo, um grupo de pessoas ali, que eles conheciam as épocas.
Eles percebiam o tempo que estava acontecendo no mundo e eles tinham discernimento para dizer para o restante de Israel: olha, agora não é o tempo de investir, agora é o tempo de guardar, agora é o tempo de avançar, agora não é o tempo. Amados, eu e você, nós temos que ser como os filhos de Isacar, entender o tempo que nós vivemos. Olha o tempo, olha o mundo. Ouça o Espírito, mas ouça o mundo. Que dias que nós vivemos. Amados, muita coisa está mudando no mundo. A seleção americana aponta também para isso. A pandemia, os negócios, você que tem empresa, você que tem negócio, você que é empresário, você que é trabalhador, você que é estudante, o mundo está mudando, a forma de estudar, nós estamos vendo isso na marra, os filhos em casa, estudando, né? Perceba o tempo, e nós temos que perceber para orientar os outros, e existe essa necessidade. Em Amós capítulo 3, versículo 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Deus não faz nada na terra, mas sem avisar aos seus. De alguma forma Deus nos avisa, Deus nos orienta. Algumas situações na nossa vida, você já deve ter tido experiências que você estava prestes a fazer algo e ou Deus usou alguém para falar, ou você teve um sonho, ou você teve até uma impressão no espírito e você não fez aquilo e de repente, puxa, se eu tivesse feito bem aquilo que estava ou evitado ou feito. O Senhor estabelece as estações, Ele marca esses momentos de transição. Nós estamos num momento de transição, como igreja, como pessoas. Talvez você esteja num momento da sua vida de transição. Talvez você na sua casa esteja nesse momento e Deus quer revelar a sua vontade para você viver esse tempo em plenitude. Porque Deus não faz nada, vou pegar você de surpresa, papá, não peguei, peguei você. Deus não está tirando sarro da gente, Deus não está de pegadinha com a gente. Ele está dizendo assim: nossa vida é feita de estações, de momentos. Cada mudança de estação é marcada por eventos. Eu não faço nada sem te avisar antes. Você é filho de Deus, eu não faço nada sem te avisar antes. Perceba o tempo, perceba o que está acontecendo. Perceba o que está acontecendo na sua vida, é um novo tempo. E às vezes você está olhando, puxa, eu estou perdendo tanta coisa, você não está. É necessário muitas vezes perder para ganhar. Eu perco agora, mas lá na frente eu vou colher. A colheita, interessante que a colheita parece pequena. Veja no capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, qual se chamava Boaz. 2:1. Versículo 2, do capítulo 2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, filha, ou vai, minha filha. Quando elas voltam para Belém, elas vão a Belém, chegam à cidade, descobrem que está no tempo da colheita. Ruth toma uma decisão correta. Ela sabe de uma coisa, é o tempo da colheita, então eu vou para o campo colher. É o tempo de colher. Ela percebeu o momento. A economia está dizendo que é tempo de colher, então eu vou colher. O que o mundo está falando? O que tem que fazer? É isso aqui que eu preciso fazer para ter resultados. E ela vai para o campo colher. E na lei da época, mas tinha algo que era muito interessante, a lei de Israel. Você vai encontrar isso em Levítico 19, Deuteronômio, não lembro se é 21, aonde ali, mas em Deuteronômio também. Existia a lei da época, que era a lei de Moisés, que quando você era dono de uma plantação, de uma terra, e você plantava ali, por exemplo, espigas, milhos e cevada, seja o que fosse, você não poderia colher as espigas, a cevada que caísse ao chão. Se estava fazendo a colheita, caiu ao chão, você tinha que deixar. E se alguma coisa, a sua colheitadeira, né, não tinha colheitadeira, né, mas se a tua colheitadeira não pegasse e ficasse para trás, você não podia voltar. Porque aquilo você tinha que deixar que caísse, para que aquelas pessoas que menos privilegiadas, os mais pobres, pessoas que não tinham cama, não tinham que comer, elas pudessem se alimentar, os pobres, as viúvas, o estrangeiro pudesse se alimentar. Era uma lei de Deus e eles deviam obedecer. E eles entendiam aquilo como algo justo, para que aquele que tinha necessidade pudesse ter algo. E é isso que ela vai fazer. Ruth sai, fala: eu vou para o campo, vou achar algum campo aqui, alguma das colheitas, e vou lá, e vou juntar aquilo que caiu, que ficou para trás, é um direito, eu posso. Então, aquele que me abençoar e deixar eu entrar na fazenda dele, eu vou fazer essa colheita. E ela faz isso. Parece pouco, né?
ela vai ficar com o resto, não é o resto, não é o resto, mas não é as melhores espigas, com certeza, que ficavam no chão. E ela abre mão aquilo e vai fazer essa colheita, e parece tão pequena, parece o resto das bênçãos dos outros, né? É o resto da colheita dos outros, algo sem valor. A colheita às vezes parece pequena, só que é nesse momento que eu e você temos que entender que a tua vida não depende das coisas que a gente vê, mas das coisas que a gente crê. A nossa vida depende de Deus. Talvez pequenas decisões tão simples que você está tomando hoje na sua vida. A nossa fé não é baseada naquilo que vemos, meu irmão. A tua fé não é baseada naquilo que você sente. Tem culto que você sente que você quer subir pelas paredes e você solta umas rajadas de língua estranha, né? E você quer pular, e você quer aleluia, você vê anjo, e você vê e Deus cura o paralítico. Eu já participei de culto, amados, que vê cego andar. Cego andar é fácil de ver. Essa, cego andar, né? Cego vê. Eu lembro até hoje. Eu fazia seminário, estava numa igreja como essa, aqui cheia. Acabou o culto, o pastor foi orar para uma mulher que era cega. E ele não parava de orar, e ficou. E eu estava na porta aquele dia, eu era seminarista, cuidava da porta. A igreja lá na comunidade cristã de Curitiba. E eu vi aquela mulher entrar cega na igreja. E eu vi aquela mulher enxergar. Eu vi a família pulando, ela andando para frente e para trás. Eu lembro que era no bairro Alto, quem conhece lá. Eu vi aquela mulher voltar para casa e dizer assim, eu quero voltar a pé. Porque ela queria ver a rua que ela cresceu, os lugares. No outro dia, mas pensa, aquela mulher estava ela e umas 3 fileiras, só de família da casa dela. Quem vê? Mas tem dias que você vem e não sente nada. O culto hoje foi frio. Frio é você. Cara, Deus não muda, Deus é eterno. Pensa o seguinte, Deus, Criador do céu e da terra, que fez todas as coisas. Ele não muda, Ele continua mesmo, quem muda sou eu. Eu que não percebo Ele, eu que não vejo Ele. A Bíblia fala que Deus se move na tempestade, no tufão, nas ondas, mas Deus também se move no sussurro, no silêncio. Por isso que nós vivemos por aquilo que cremos, não por aquilo que vemos. Talvez você não está vendo nada na tua vida. Pastor, essa tá coisa difícil, mas eu não vejo, mas eu creio. Parecia apenas um dia de uma pobre viúva necessitada, colhendo espigas numa plantação de outra pessoa, dependendo da boa vontade dos outros, dependendo da ajuda dos outros, dependendo de Bolsa Família, de auxílio emergencial e tudo isso, e ela dependia da ajuda de alguém. Mas, na verdade, no mundo espiritual, amados, Deus estava mudando a história daquelas mulheres. Num dia que parecia normal, Deus preparou, ela estava se dirigindo para onde? Para um campo, para uma fazenda, de um dos parentes mais próximos do falecido esposo da sua nora, da sua sogra, que ela não conhecia. E esse homem vai se tornar o resgatador dela, versículo 3. Ela se foi, capítulo 2, versículo 3. Chegou a um campo e apanhava após os segadores, por casualidade, entrou na... Casualidade, por acaso. Tinha um pastor no seminário que dizia assim, a Jesuicidência. Foi Jesuicidência. Ela chegou na que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Responderam eles, o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz aos servos. Ele era o dono da fazenda, um cara muito rico. Deus abençoe vocês, tá? O cara conversou com os funcionários. E ele pergunta no versículo 6, de quem é essa moça? Quem é essa moça? E o servo respondeu, essa moça moabita, é aquela que veio com Noemi, da terra de Moabe. E aí ela chegou para nós e disse, versículo 7, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gazelas após os segadores. Ela veio, tá começando a falhar. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui. Menos um pouco que esteve, nem parou um pouco para descansar. Nem um pouco. Olha que interessante. Vamos fazer uma troca aqui. Acho que aguento por enquanto. Obrigado. Olha que interessante. Ela foi fazer a sua colheita lá.
Ele começa a observar quem que é aquela moça diferente, eu nunca vi ela catando por aí. Ah, ela pediu para colher aqui, a gente deixou, tudo bem, mas quem que é ela? Ela é filha da dona Noemi, lá do Elimeleque, do seu tio, seu primo, seu parente. Ah, ela é aquela moabita que voltou com ela, para cuidar dela. Gente, Noemi já era uma senhora, e ela volta com aquela senhora para cuidar dela, para estar com ela. Então disse Boaz a Ruth, olha o que fala o versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porque aqui ficarás com minhas servas, estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após ela. E ele continua o texto. Amados, esse homem, ele era o parente remidor. Existia uma lei também em Israel, que se o esposo morresse, o parente mais próximo assumia a responsabilidade por aquela família. E se ele fosse solteiro, por exemplo, eu morresse, fosse hoje, Karina, minha esposa, o meu irmão, se fosse solteiro, se eu tivesse irmão solteiro, eles iriam casar com ela e cuidar dela e dos meus filhos. Se não, o parente remidor mais próximo, que fosse solteiro e pudesse fazer isso. Era uma lei em Israel. E aí, ele seria o resgatador. Se ele tivesse dívidas, ele resgatava as dívidas, pagava, resgatava a família, e ele dava a descendência. O sobrenome viria, o meu sobrenome, se eu não tivesse filhos, por exemplo, seria ele que daria. Nome, o filho era dele, mas a minha descendência seria continuada. E aí existia, o texto vai dizer aqui, vou exemplificar, diminuir aqui com a história, existia um parente remidor mais próximo. E Boaz sabia que não era ele o próximo da fila, ele era o segundo na fila. E ele fala, olha, se ninguém vir te redimir, eu vou. Se a pessoa disser, não, ele podia escolher, né? Não quero. Eu vou te resgatar. E ele se torna o parente remidor. Ele se torna o resgatador daquela mulher. E resgata a história dela, a vida dela, a descendência daquela família. Amados, quando a gente entende que o tempo da colheita e a gente se dispõe a viver esse tempo de colheita, sabe o que acontece? Não importa se parece pouca coisa que você está colhendo, Deus vai multiplicar isso. O favor de Deus veio sobre a vida de Ruth e ela encontrou Boaz. Boaz, sabe quem que é aqui? É uma figura que representa Jesus. Ele representa Cristo, aquele que te resgatou. Você estava perdido, sem descendência, a tua vida estava perdida, mas Jesus veio e te resgatou. Ele pagou um preço para te resgatar. Ele é o teu parente remidor. A Bíblia diz que existe um parente, um irmão mais chegado que um irmão, um amigo mais chegado que um irmão, que é Jesus. E aí, amados, nós lembramos que o que semeamos com lágrimas vai definir a nossa colheita. Quando Boaz pergunta para ela, para Ruth, e a pergunta de Boaz que ele está fazendo para ela, tão favorecida por ele, ela diz que Ruth entende que aquilo era fruto do que ela havia semeado. No 14, 17 fala o que ela fez. Ela deixou tudo, deixou família lá. Boaz deixou claro, eu sei o que você fez. Se você ler a história toda, eu sei o que você tem feito pela sua sogra. Amados, talvez você tenha feito algo e você não percebe, mas o mundo espiritual sabe o que você está fazendo. Tem coisa que você faz que não precisa ninguém saber. É para Deus que se faz. E quando você faz, isso entra um crédito, eu acho, no mundo espiritual. E Deus sabe. E aquilo que você semeia, você vai colher. Aquilo que nós passamos semeando, tempo de dor, de incertezas, vai influenciar com certeza o agir de Deus na sua vida nesse tempo de colheita. Tem muitas pessoas que não suportam passar por esse tempo de lágrimas, de semeadura, de dor. Amados, é necessário esse tempo da semeadura e da dor. É necessário esse tempo de dificuldades. É necessário, porque você semeia com lágrimas. Vou mudar aqui a nossa bateria que está falhando. Você semeia com lágrimas. Ok. Me perdi aqui. Você semeia com lágrimas. E às vezes nós estamos semeando com lágrimas e muitas vezes a gente desiste nessa hora. A gente sai da posição que o Senhor nos colocou, órfã.
Ela estava ali, era um tempo difícil, era, mas se ela se permanecesse talvez mais um tempo, mas ela não quis. Mas Ruth permaneceu. Você está perto da tua bênção, da tua vitória, e você abre mão. E aí vai gerar mais dor, mais lágrima, mais separação. Mas aquele que persevera até o fim vai alcançar o tempo da colheita. Meninos do Molives, meninos do Ser, persevera mais, persevera, está logo ali. Você, meu irmão, que tem passado por momentos difíceis em casa, família, finanças, seja o que for, persevera nesse tempo de semeadura. Órfã abandonou, mas Ruth permaneceu. Aquele que persevera entra no tempo da colheita. Aquele que permanece vai colher e vai colher em abundância. E amados, outra coisa que a gente observa aqui é que o tempo da colheita é um tempo de obediência. Ruth, no capítulo 1 ainda, no versículo 16 e 17, fala que Ruth se submeteu à autoridade da sogra. Ela se submeteu, aonde você for eu irei, o seu Deus é o meu Deus. Mas ela não ficou apenas em palavras. Quando você olha o capítulo 2, o capítulo 3, ela coloca em prática a obediência à sua sogra. No capítulo 3, versículo 5, ela volta, ela conta para Noemi: olha, eu fui lá semear no campo de um homem chamado, como é que era? Boaz. Nossa, Boaz é parente nosso. Ele é um parente, ele pode ser o remidor. E aí Noemi, experiente, já começa a dizer: olha, então você vai fazer assim, ó. Você vai fazer assim, assim e assim. Quando você chegar lá no tempo, na colheita, você vai fazer assado, assado, assado. Versículo 5 do capítulo versículo 4, capítulo 3. Quando ele repousar, notarás o lugar que se deita, então chegarás. Ele descobrirás os pés e deitarás sobre os seus pés. E ele te dirá o que deves fazer. Versículo 5. Respondeu Ruth: tudo quanto me disseres, eu farei. Você quer colher? Aprenda a obedecer. Mas nós estávamos aqui no Willi, quem fez o Willi, o instituto lá, o curso de liderança. E quando nós falávamos de intimidade, para ter intimidade com Deus, nós precisamos de 3 coisas. Oração. Pensa num cabide de roupa, esqueci de trazer ele. Para você pendurar o cabide em Deus, você é o cabide, para você pendurar em Deus. São 3 hastes aqui no um triângulo, né? Você precisa de oração, você precisa de palavra, e alguém pode dizer jejum. Não. Você precisa de oração, palavra e ir na igreja. Não. Você precisa de oração, palavra, tudo isso é importante, tá? Tudo isso é importante. Oração, palavra e obediência. Orar a Deus, buscar a palavra, mas obedecer. Em primeiro lugar a Deus. Nós vemos que Noemi passou uma direção para Ruth específica, deixou clara a atitude que ela tinha que fazer lá no campo da colheita, que ela sabia que Boaz podia ser um instrumento de Deus para abençoar a vida dela, para resgatá-los naquele momento. E Ruth não perguntou: mas por quê? Mas por que eu tenho que fazer isso? É que nem filho da gente, quando a gente manda fazer uma coisa, ele pergunta por quê. Jesus amado, a vontade dele. A gente vira quase o Hulk, né? Por quê? Faça, não pergunte por quê. Lembra que eu falei semana passada, que quando acho que foi semana passada, a gente está ensinando nossos filhos coisas simples, está ensinando para a vida. Obedeça, não pergunte por quê. Amados, quando você ensina o teu filho a obedecer, e filho, você que é filho, aprenda a obedecer seu pai, porque se você não consegue obedecer seu pai, você vai obedecer a Deus, que você não vê. Se você não consegue obedecer teu chefe, teu patrão, teu líder da música, teu líder do ministério, teu pastor, né? Você vai obedecer a Deus que você não está vendo. Então, amados, quando a gente ora, quando a gente se busca uma orientação, e aqui vai a parte da chibatada, né? A parte da varada do pastor. Amados, quando você vem buscar orientação, eu estou olhando para a Karine porque às vezes ela me olha fez, não vou nem olhar para falar disso aqui. Quando você vem buscar orientação para o teu pastor, ou para o teu líder de célula, que é o teu pastor também, pastor, o que você acha que eu devo fazer? Primeiro, se você vem comunicar o que você vai fazer, pode mandar para o WhatsApp. Ó, pastor, ora aí por mim que eu tomei essa decisão. Amém, mano. Agora você vai pegar o tempo de alguém para buscar uma orientação. Essa pessoa vai orar, ela vai te dar uma orientação, vai buscar em Deus aquilo, e você vai lá e faz tudo o que ele falou ao contrário. Cara, não faz isso. Não faz isso. Pastor, não concordei muito com a opinião. Obedeça. Eu também às vezes já ouvi, eu tenho pastor sobre mim, tem pastor que me cuida, e ele às vezes me manda fazer algo e eu, será que é assim?
Eu vou obedecer, tem um Josué lá. Vou obedecer. Sabe, deixa eu te dizer algo. É para todos nós, está todo mundo se coçando na cadeira, agora deu um movimento aqui no espírito. Sabe o que quer dizer? Às vezes aquela nem era a melhor decisão, mas por causa da tua obediência, Deus te honra. Deus te honra. Deus, eu vou obedecer. Eu entendo que existe um fluxo de autoridade. Meu pai, meu chefe, meu pastor. Alguém que é autoridade, o meu líder lá na casa. Deus honra a tua decisão de obedecer. A questão não é nem tanto ou se você vir para cá ou vir para lá. É ver o coração teu, se você é um coração obediente, temente a Deus. Obedecer. É uma palavra que parece que não cabe mais, né? Essa geração não gosta dessa palavra. Eu lembro do pastor Nelson, meu pastor, querido pastor lá de Ponta Grossa. O pastor Nelson dizia assim que o alfabeto do crente não é ABCD, é obedecer. E eu nunca esqueci aquela brincadeirinha que ele fazia. O alfabeto nosso é obedecer. É o tempo da colheita. Ruth não perguntou por quê. Ela simplesmente obedeceu. Em tempo de colheita, amados, obedeça a direção de Deus para a nossa vida. Deixa eu te falar algo. Nós estamos falando 40 dias de oração. Então ore. Porque alguma coisa vai acontecer. Algo vai acontecer na sua vida. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Credes no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Diga assim, creia nos profetas e prosperareis. Amados, nós não estamos aqui brincando de ser crente, de ser igreja. Eu podia fazer outra coisa. Eu faço letreiro, eu faço caricatura, eu faço retrato, eu pinto, desenho, bordo, vendo seguro. Vou fazer alguma outra coisa que eu sei fazer. Mas Deus nos deu um chamado, então creia. Deus está dizendo que virá um tempo de colheita. Quando você vem e recebe, segura essa palavra de Deus. É um tempo de colheita na minha vida. É um tempo de obedecer, é um tempo de orar, é um tempo de clamar, é um tempo de se libertar. Esse tempo virá. Muitos não vivem esse tempo, sabe por quê? Porque você quer viver a tua própria direção. Se você não consegue obedecer a alguém, um pai, uma mãe, um líder que você está vendo, você não vai, meu irmão, desculpa, você não vai conseguir ouvir e obedecer a Deus, seguir a direção de Deus. Romanos 13, 2 diz assim: por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e quem resiste trará sobre si a condenação. A Bíblia fala por si. Mas esse tempo de colheita, além de ser um tempo de lágrimas, que define a nossa, a semeadura com lágrimas define a nossa colheita. Esse tempo de colheita é um tempo de obediência, mas é um tempo de festa. Por isso que colheita nós dizemos que é adoração, celebração, de comemorar. Também é um tempo de alegria, de regozijo. Você está colhendo o fruto do seu penoso trabalho. A Bíblia diz que aquele que planta é o primeiro que se alegra com o fruto. E aí, seguindo a direção de Noemi, Ruth não só trabalhou, mas ela festejou a colheita. Porque nos dias da colheita, os trabalhadores, os segadores, trabalhavam de dia. E à noite eles festejavam. Eles celebravam. Porque era um tempo precioso, era o tempo da colheita, era o tempo da festa. Ruth podia ter ficado pelos cantos chorando. Ai, não deu certo meu trabalho. Ai, não deu certo aquela situação, não deu certo aquilo. Boaz nunca saberia quem era ela. Ela tivesse ficado em casa se lamentando pelos seus erros, pelo seu passado. Mas aí eu já expliquei da lei do levirato, que é essa lei do resgatador. Ruth foi lá e encarou a colheita, e se alegrou, e agradecia pelo aquilo que ela tinha. Ela foi e fez algo. Meu irmão, não fica sentado esperando a colheita cair no seu colo. Não fica esperando o teu negócio prosperar se você não fizer nada. Não fica esperando tua vida mudar se você não busca, se você não clama. Não vai mudar. Se levante, vai para o campo, tome iniciativa, siga a direção. O texto diz em Romanos 1,17, porque o evangelho é revelado de fé em fé, de justiça em justiça, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ela podia ter ficado chorando, mas ela não fez isso. Ela se preparou, se lê o texto depois, ela coloca o melhor vestido, a melhor roupa e vai para festejar. E Ruth, por obediência, ela não só viveu o tempo da colheita, da festa, mas ela começa a viver aqui uma história linda de amor. E aquele homem vai resgatar ela. Vai
pagar a dívida dela, vai dizer assim: você vai ser a minha esposa. Da mulher que colhia lá o que sobrava lá dos restos dos outros, ela se tornou a proprietária de tudo aquilo, porque ela se casou com Boaz. E se você não sabe, amados, essa mulher que nem era judia, ela entra na genealogia de Jesus, porque ela se torna a bisavó do rei Davi. Ela se torna a mãe de Obed. Obed foi pai de Jessé, que era pai de Davi. O bisneto dela se torna o rei Davi, dali da linhagem dela, da descendência dela, veio Jesus. Quando você lê Mateus capítulo 1, o nome de Ruth está lá. Por quê? Porque ela faz parte da descendência do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquela mulher que foi fiel no pouco, Deus colocou ela na história do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso Senhor Jesus veio dela. Olha o que aquela semente, aquela semeadura de choro, a colheita que ela trouxe, que ela obteve. O tempo da colheita é um tempo de tomarmos iniciativas. Amados, tome iniciativa. Estamos em 40 dias de oração e de planejamento, mas tome iniciativa. Coloque no papel seus planos para os seus negócios, para a sua vida, para o seu casamento. Ah, eu parei de estudar, pastor, então ano que vem eu vou voltar a estudar. Eu vou terminar o 2º grau, vou terminar o 1º grau, vou fazer uma faculdade, vou fazer uma pós, vou me especializar, vou fazer um mestrado, vou fazer um sei que. Eu vou aprender uma nova profissão, vou aprender uma nova habilidade. Eu vou me arrumar melhor, vou me cuidar melhor. Estou solteiro ainda, pastor, estou solteira. Então, talvez seja o ano de aparecer o Isaac ou a Rebeca da tua vida aí. Se prepare para isso. Como igreja, o que nós faremos? Como ministério, o que você vai fazer? Se você tem uma empresa, abra os olhos, amados. Tem algo no meu coração que eu tenho vontade de pegar cada um e dizer: Deus, abra os olhos. Tem algo novo acontecendo. Oportunidades, está um monte de gente chorando, reclamando, mas oportunidades estão surgindo. Virá um tempo de grande colheita. E a principal colheita que eu creio que nós teremos é de pessoas, de vidas. Essa é a colheita principal, de pessoas sendo transformadas, se reanimando, se fortalecendo, conhecendo Jesus. Se Ruth ficasse dentro de casa, nada ia mudar, nada ia acontecer. Amados, esse é o tempo da sua colheita. Esse é o tempo. Quantos creem nisso? Nós vivemos tempo de colheita, não é uma estação simplesmente para a gente ter alguma coisa na agenda. Eu creio que isso é profético em nossa vida. Quero te convidar a ficar em pé, quero chamar o pessoal do louvor para ocupar o seu lugar. E eu quero orar com você. Deus está falando, amados, Ele vai fazer. Quando Deus colocou no nosso coração esse tempo de 40 dias de oração, foi algo que Deus gerou no meu coração, compartilhei com a liderança. Essa semana a gente foi ver, até eu não estava vendo, a Karina que viu na internet, algumas igrejas irmãs conhecidas, várias igrejas no Brasil, a igreja da cidade, lá também começou 50 dias de oração, começaram dia 5, pastores estão se mobilizando, vai ter um dia de oração nacional agora em dezembro, Deus quer fazer algo, quando Deus, eu tenho certeza que no mundo espiritual, quando Deus começa a mobilizar o povo, é porque algo vai acontecer. Eu fico imaginando o diabo olhando assim, sobe anjo, desce anjo naquele lugar, alguma coisa está acontecendo lá. E vai anjo para cá, e vai anjo para lá, começa a congestionar anjo em algum lugar, e não sei o que é, mas alguma coisa vai acontecer. E ele vai investir, ele vai vir contra. Vai ter dor? Tem o tempo de choro, mas a alegria vem ao amanhecer. Entenda o kairós de Deus. A Bíblia, quando ela fala de tempo, existe a palavra cronos, que fala sobre tempo, mas existe outra palavra no grego, que é kairós. O tempo dos homens é esse tempo aqui de baixo que nós vivemos. Esse é o cronos. Mas existe na língua grega uma outra palavra para tempo, que é kairós, tempo de Deus. Porque Deus não anda no nosso tempo, Deus é atemporal, Deus está fora do nosso tempo, fora da nossa dimensão. Mas se você entender o kairós de Deus, o momento de Deus, esse é um tempo de virada na sua vida. Deus está criando oportunidades. Esses eventos que estão acontecendo na sua vida são momentos de estações que estão mudando. E nós queremos declarar e profetizar nessa noite que é um tempo de colheita. É um tempo de colheita. E é um tempo de nós nos apresentar e dizer: Deus, eu preciso. Na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, na minha vida familiar, na minha vida profissional. É um tempo de colheita.
Eu creio que quando a igreja ora, e ora com um propósito único, a Bíblia diz que o que 2 ou 3 concordarem na terra a respeito de algumas coisas, é isso que Deus fala? Não, Jesus fala assim, se 2 ou 3 concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E nós vamos declarar isso essa noite. Deus é um tempo de colheita. O principal é vidas, e ela começa com um derramar do Espírito. Deus manda a chuva dele para preparar a terra, e Deus vai estar fazendo isso na sua vida. Vamos orar?